Olá, vamos continuar então mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus, estudo que a gente realiza à luz da doutrina espírita, estudo pormenorizado, minucioso, detalhado de cada versículo, versículo por versículo, sem pressa de esgotar o livro, né? E nós estamos atualmente no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, naquela passagem em que Jesus dialoga com um grupo de fariseus e um grupo de escribas. Esse diálogo, ele se dá na presença também de populares, né, da chamada turba ou multidão, e dos discípulos, já que os fariseus acusavam os discípulos de Jesus de serem transfugas, né, da lei, da tradição judaica, né, por cearem, por se alimentarem, né, almoçarem, jantarem, como a gente diz na nossa cultura, sem a ablução das mãos, que não é propriamente um ato de higiene, é um ato de purificação ritual das mãos. E eles não praticavam isso e foram censurados por essa razão, né? Aí esse diálogo fomentou muitas coisas, né? Muito debate, muita reflexão, muito abrangente. Nós estamos exatamente no ponto em que Jesus se volta para os seus discípulos e conversa com os seus discípulos sobre o significado daquilo tudo, né? E Jesus fala uma coisa bem firme, bem assertiva, sobre o presente e o futuro, então, daquele grupo de fariseus e escribas, né? Que é o versículo 14 que nós vamos estudar hoje. Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso. Normalmente, nós comentaríamos, como já foi feito em outras ocasiões, a palavra que mais se repete ao longo do versículo, que é cegos, né? Isso é uma questão óbvia, né? É o que está em primeiro plano no versículo, e porque é uma das metáforas mais recorrentes ao longo da Bíblia, que é a metáfora da cegueira, né? Da não visão da luz, não é da ausência da luz, que a luz nunca se ausenta, mas da não visão da luz. Acontece que hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos focar uma outra palavra que encerra o versículo e que, para o contexto da vida no Oriente Médio, na Palestina, no deserto, também tem uma força simbólica muito grande, que é a palavra fosso, né? Vocês vão encontrar fosso, vão encontrar cova, até mesmo cova vocês vão encontrar em algumas traduções, cisterna. Mas, basicamente, para vocês entenderem do que se trata, você, em boa parte da Palestina, você não tem abundância de água. Mesmo havendo a presença de alguns rios, se você se afasta da margem desses rios, principalmente em direção ao Oriente, você se depara já com o deserto arábico, com o deserto da Judéia. E aí não tem o que fazer. A única possibilidade de você ter acesso à água é se você cavar. Então, ao longo da Palestina, muitas comunidades vão sobreviver de poços ou fossos que foram cavados, né? Escavados até que se atingisse um lençol d'água subterrâneo, né? E aí se rodeava esse fosso com rocha, né? Para ele não ceder e não assorear, né? E normalmente se tampava esses fossos. Em algum momento esse fosso esgota a água. E é comum isso lá na Antiguidade Oriental, sobretudo hoje ainda, né? Em alguns pontos,
se esgota a água, e aquela comunidade, aquela tribo que usufruía daquela água, seguia para um outro ponto ou escavava outro poço. E aí é que tá. Porque o poço era tapado, mas às vezes isso se perdia também com a ação do tempo, essa proteção. E era comum que ovelhas, animais e pessoas caíssem naquele fosso. Era um acidente que acontecia, era também muito comum na Palestina da antiguidade, que alguém caísse no fosso, tá bom? Era a pior coisa que poderia acontecer, porque normalmente, se não tivesse protegido e o acidente acontecesse, é porque esse fosso seria um fosso sem água, e ali você estaria condenado à morte. Só que tem um episódio no primeiro livro canônico do Velho Testamento que é muito emblemático para um personagem que caiu ou foi jogado num fosso desse, e a ocasião não significou a morte, e sim um recomeço de vida, uma nova vida. Essa queda no fundo de um fosso representou uma vida nova, né? Uma ocasião, esses dias, a gente conversava sobre isso, sobre a necessidade de renovação, a necessidade de se reinventar, a necessidade de ressignificar as experiências, né? E isso acontece com esse personagem. De quem que eu tô falando? José do Egito. Quem se lembra aí da história do José do Egito, né? Um dos filhos de Israel, de Jacó, terceiro, né? Na sucessão de patriarcas de Israel, neto de Abraão, né? E aí ele tem os seus filhos, e o caçula da turma era o José. E era também o filho, assim, não vou dizer o filho preferido, né? Mas o filho com o qual ele tinha uma relação muito mais próxima, porque os outros já se encontravam adultos. E esse menino não, ele era o caçulinha, né? Então, o Jacó, o Israel, tinha uma relação muito íntima com ele, né? O que despertou a ciumeira dos irmãos. E aí os irmãos enciumados decidem se livrar desse caçulinha indigesto, né? Ah, fazer o quê? A gente precisa se livrar dele. Mas a gente precisa fazer a coisa de maneira que não pareça um acidente, né? Bem novela, né? Tipo A Próxima Vítima, essas novelas assim, tem que parecer um acidente, né? E aí jogam ele no poço, né? Numa ocasião, o José pede ao pai que pudesse acompanhar seus irmãos, que estavam pastoreando ovelhas no meio do deserto. E aí os irmãos jogam ele no fundo do poço e fazem a coisa parecer um acidente. Eles chegam para o pai com uma roupa suja de sangue, um sangue falso, para dizer, ele foi atacado por uma fera. E o pai pensa que ele morreu. E ele estaria realmente condenado à morte ali, porque, né, no fundo de um poço no deserto, ele não tinha chance de salvação, ia morrer ali de sede, de fome, né? Fora as escoriações da queda. Né? Mas o que aconteceu com José? Ele acabou sendo resgatado e negociado por um grupo de comerciantes de escravos. E acaba indo parar no Egito. Lá no Egito, ele se torna, a princípio, servo da casa do faraó, e posteriormente ele acaba sendo o segundo no comando do Egito, dada a sua sabedoria, suas antevisões, né? A sua mediunidade muito aguçada, mas também a sabedoria com que ele interpretava as visões e os sonhos que tinha.
E os sonhos que os outros tinham também, né? E a vida dele recomeça e, bom, quem quiser saber maiores detalhes da vida de José do Egito, leiam Gênesis, do capítulo 37 em diante, né? Sobretudo o versículo 24 do capítulo 37. Está lá. E tomaram-no e lançaram-no no fosso, porém o fosso estava vazio, não havia água nele, né? Enfim, é inevitável a gente associar o versículo que a gente está estudando hoje sobre o grupo de cegos que guia outros cegos e cai no fosso. E Jesus fala, ó, deixa rolar, deixa acontecer. Por quê? Não porque Jesus queria que eles se quebrassem todos numa visão literal da imagem, né? Que eles de fato não eram cegos físicos, eram cegos espirituais. E nem porque Jesus queria que eles se prejudicassem espiritualmente no caso de serem, então, e eram cegos espirituais. Não é isso. O deixa-os é porque Jesus sabia, Jesus sabe, que toda queda espiritual, toda chegada nossa ao fundo do poço, ou ao fundo do fosso, né? Em grego, botinos, em hebraico, boere. É o fundo da cisterna, o fundo do fosso, o fundo do buraco. Jesus sabia, sabe, que toda chegada nossa no fundo do fosso, do ponto de vista espiritual e moral, representa o prenúncio de uma nova vida, assim como foi com José. E mais, o fundo do fosso espiritual é a véspera do fundo do fosso material. Como assim, Luiz? O reinício, reescalar, sair do fosso, começar uma nova vida, precisa de estímulo. Precisa de um incentivo, um empurrão, um impulso. E esse estímulo é a penúria, é a enfermidade física, é a privação financeira, é o problema de convivência no lar, é o problema de convivência no emprego, é a aprovação. Senão você não sai do fosso. Se você não chega no fundo do buraco material, das tribulações do mundo, das dificuldades do mundo, dos problemas do mundo, você não sai do fundo do buraco moral, onde sua consciência tinha se enfiado, tinha se metido. Porque o José, personagem de Gênesis, ele foi atirado pelos irmãos no fundo do fosso. Agora nós, ou nos atiramos porque somos cegos, ou nos atiramos porque seguimos cegos. E quem segue cego, cego também é. Porque negamos a nós mesmos a luz. Porque nos autoprivamos da luz. E na ausência da luz, você não sabe por onde pisa. Ou seja, você não sabe movimentar os seus pés ou sentimentos pelo chão do caminho. E aí, na falta de uma movimentação consciente, lúcida, que vem de luz, você cai. E aí Jesus diz nesse versículo, mas não se preocupem, porque não é o fim. Ao contrário, é o recomeço. Não é o fim, é o recomeço. Tá bom?
Separei algumas leituras aqui para a gente refletir sobre isso, né? A primeira delas está no livro Justiça Divina, capítulo 60, Desencarnados em Trevas. Uma observação importante. Às vezes, esse fundo do fosso vem com pós-desencarne. O fundo do fosso é a experiência amarga numa região de sofrimento na vida espiritual, ou mesmo aqui entre os encarnados, mas na condição de desencarnar. E aí vem toda aquela expressão de sofrimento supostamente material, né? Que a gente vê lá no André Luiz, né? A famosa sopa de lama com enxofre, que o André Luiz teve que se rastejar por meio desse lamaçal psíquico, né? As visões, né, da Divina Comédia, as visões dantescas do inferno de labaredas, enfim. A ideia aí é que essa visão de sofrimento pós-desencarne não seja mais do que a expressão de um fundo do fosso que é psíquico e que pode representar um recomeço. Não foi assim com André Luiz? O livro Nosso Lar se inicia com o personagem no fundo do fosso. Aquela experiência dele lá, se não me falha a memória, de 8 anos, né? Num umbral, na região de meia luz, né? Mais sombra do que luz. Aquela experiência lá é o fundo do fosso do André Luiz. Mas foi também o recomeço de uma nova vida. Não é assim? Então, o Emmanuel pega isso e começa a comentar da seguinte maneira: desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. É o que Jesus está dizendo para os discípulos nesse versículo que a gente está estudando. Deixa eles, porque amanhã eles desencarnam e eles vão se sentir no fundo de um fosso. Ou então, deixa eles, porque amanhã eles não desencarnam, mas vivem uma expressão de vida, uma experiência de vida, uma circunstância de vida que lhes pareça o fundo do fosso. Deixa. Deixa chegar no limite. Gente, quando alguém cai nesse buraco, enquanto esse alguém está caindo, não adianta você gritar, sobe. Não adianta. Imagina um buraco bem fundo. O outro começa a cair. Enquanto ele está caindo, adianta você chegar na beira do poço e gritar, não, não cai não, sobe. O que você vai ter que aguardar acontecer? Ele chegar onde? No fundo, no piso. Na hora que ele chegar no fundo do fosso, no fundo do poço, aí você vai falar, ó, calma. Eu vou jogar uma corda, segura a corda, eu vou te ajudar. E aí você vai se amparando nas paredes e vai saindo devagar daí. O Clarencio ficou ali ao ladinho do André Luiz, enquanto o André Luiz esteve lá na zona de sofrimento umbralino. Do lado. Ah, mas por que o Clarencio não tirou ele de lá logo? Porque o André Luiz ainda estava em queda moral. Na hora que o André Luiz chegou no fundo do fosso, o que ele fez? Orou. Fez uma prece maluquinha lá dele, mas fez. Opa, agora é o momento do resgate. Agora é a hora de jogar a corda. Agora é a hora de tirar do buraco. Até lá,
Não adianta. Até lá não adianta pegar os episódios no miudinho e mostrar para aquele parente fulano de tal que se ele ainda estiver ladeira abaixo, buraco abaixo, se ele ainda estiver se movimentando em queda, não adianta. Espera ele chegar no fundo. Ele está na escuridão mesmo, em trevas. Aí, se você perceber no ar, você vai sofrer, você ama, né? Mas você perceber no ar que ele chegou no fundo do fosso, aí você fala, você quer uma corda para subir? Você quer assistir o episódio do Miudinho comigo? Tem um rapazinho lá, gordinho, simpático, divertido. Aí sim. Até lá, só faz prece e aguarda o momento preciso. Tá? O Emmanuel pega e acrescenta assim, sobre esses que chegaram no fundo do poço. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. A gente tá rindo, mas é de nervoso, viu? Porque aí o Emmanuel já vai direto naquela situação pós-desencarne, que é a mais difícil. A gente pensa que é quando está numa região umbralina. Eu acho que a mais difícil é quando não consegue se afastar sequer do corpo, do caixão e do túmulo. E esse paralelo que o Emmanuel vai criando, era dono de fazenda, era dono de castelo, era dono de guarda-roupas, e agora o palácio foi transformado num caixão, o guarda-roupa foi transformado no pano do caixão, e a fazenda agora é 7 palmos abaixo. Não vamos esperar que o fundo do poço na nossa vida, ou do fosso na nossa vida, seja o fundo de uma cova, de um túmulo. Não vamos esperar. É uma situação muito difícil. É difícil 2 vezes. Porque você não tem forças para avançar e olha para trás e fala: o que eu fiz com a oportunidade que eu tive? A oportunidade santa que eu tive de ter um corpo físico e maltratei ele, judiei dele e acabei com ele através do álcool, através da alimentação equivocada, através do estresse, né, do nervosismo, através do desregramento no campo da sexualidade e por aí vai. Né? Segue a lista. Aí o Emmanuel acrescenta: exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se, estremunhados, ante as sombras da cova. Ó, de novo a ideia de buraco. As sombras da cova. Às vezes tinham as luzes, né, de uma rede de televisão lá, né? É uma estrela de cinema, tem uma comunicação muito forte na obra do Humberto Campos, da Marilyn Monroe, né? Estou citando aqui porque é uma literatura pública, né? A Marilyn Monroe, o Humberto Campos encontra com ela lá no cemitério em Beverly Hills, em Los Angeles, ela no túmulo, chorando no próprio túmulo. E durante a existência material, ela, né, teve as luzes de Hollywood sobre ela. Hoje, certamente, um espírito renovado ou em renovação. Por quê?
Porque enquanto ela esteve no estrelato hollywoodiano, os seus benfeitores espirituais, os seus socorristas espirituais deixaram. Seguiram o conselho de Jesus. Deixa. Ela é uma cega seguindo outros cegos. Deixa ela cair no fundo do fosso. Na hora que ela estiver no fundo do fosso, aí vocês estendem a mão. Porque aí sim ela vai aceitar a mão de um socorrista. Enquanto ela estiver nas luzes da ribalta, não adianta. Ela está cega. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Gente, deixa eu dar um golinho, que aqui em Uberaba hoje tá seco a beça, né? Gente, paixão não é só aquela coisa, né? Do casal, do homem, da mulher, que se encanta por um parceiro, por uma companheira, por um companheiro, e suspira, né? Sonha acordado, declama poemas, isso, né? Isso é uma paixão televisiva, né? Romancesca, né? As paixões a que Emmanuel se refere aqui é toda forma de apego. Sempre que eu me apego, me agarro a um aspecto da vida, seja ele qual for, e não quero largar o osso, aquilo é a minha paixão. Se for, sei lá, né? Meu pai, eu lembro que meu pai, ele trabalhou numa empresa a vida inteira, né? Empresa de mineração grande. Ele trabalhou a vida inteira e aposentou, a empresa propôs, ele continuou trabalhando depois de aposentado, né? E foi um bom tempo, mas tinha dificuldade de largar o osso. Ou seja, ele tinha dificuldade de entender que ele precisava seguir a vida dele e deixar oportunidade para novos profissionais. Aí ele já tava lá mais de 20 anos após a aposentadoria, trabalhando na empresa. Teve que falar, ó, agora você vai ficar em casa, vai descansar. No começo ele ficou sem rumo, mas entendeu que era a hora mesmo de fazer outras coisas e viver outras experiências. Estou contando esse exemplo do meu pai na profissão, mas isso vale até para centro espírita, né? Dirigente de centro espírita, de tarefa espírita, de federativa espírita, que tem que entender assim, não, agora, né? Evoé, jovens à vista, né? Sejam bem-vindos os jovens que vão me suceder naquela função, mas não na vida. Se eu revelo alguma dificuldade nesse processo, de deixar, por exemplo, uma tarefa espírita, me desapegar dessa tarefa espírita, aquela tarefa espírita, olha que paradoxo, é uma paixão. Eu estou apaixonado por ela. E aí vou ter que chegar no fundo do poço para entender, né? Que a gente não possui nada. Às vezes, permitimos que as coisas nos possuam. E continua Emmanuel. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Perdão. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos no que temos e somos. Não sei quantos aqui da reunião, né, já acompanharam ou acompanham uma reunião mediúnica, né, de comunicação de desencarnados. Não sei quantos que nos seguem pela internet, o canal, quantos já viveram essa experiência também, mas quando acontecer, ou se aconteceu,
você tem que aproveitar essa comunicação, essa lição que os desencarnados muitas vezes nos dão. É frequente o desencarnado dar uma comunicação dizendo, olha, não se apegue a nada, não ache que tem um rei na barriga, não humilhe ninguém. Verticaliza, se espiritualiza, porque depois a sensação de tempo perdido é muito grande e é terrível, né? E aí o Emmanuel termina essa lição dizendo assim, onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás, em silêncio, que todo o egoísmo gera o culto da morte. O fundo do poço é o culto à morte. Porque tem esse detalhezinho. É o momento ideal, o momento mais propício para o renascimento, mas tem gente que se nega a esse renascimento. Tem espíritos que ficam no túmulo, apegados ao corpo em degeneração por décadas. Assim como tem encarnados que chegaram já no fundo do poço, perderam a amizade dos familiares, perderam a amizade dos companheiros de profissão, perderam, né, a admiração dos vizinhos, dos colegas de casa espírita, mas permanecem arraigados nos seus pontos de vista, endurecidos, porque se negam a seguir adiante, a sair do fundo do poço. São turrões, né? Teimosos. Vão precisar de uma experiência muito acalorada para ter um bom motivo para sair do fundo do poço, né? E agora, gente, uma lição que ela é muito curtinha. Ela é uma frase só. Uma frase só, que está no livro Material de Construção, no capítulo 29. E o título já diz tudo. Sofrimento. Ah, estou sofrendo tanto. Eu estou passando tanta dificuldade. Ah, eu estou tão doente. Ah, eu estou tão apertado de dinheiro. Ah, lá em casa está uma brigaiada da família, uns com os outros. Está sofrendo? Então escuta o que o Emmanuel vai te dizer. O sofrimento é sempre um convite da vida, a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. Vou repetir e tomar uma aguinha. O sofrimento é sempre um convite da vida, a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. Primeiro eu vou pedir perdão para uma companheira que mandou uma mensagenzinha dizendo que quando eu faço pigarro, assim, incomoda, ela faz a caminhada, tadinha, com um foninho no ouvido, e aí eu faço esses barulhos na garganta, incomoda ela por causa do microfone. Ela pediu para eu afastar. Amiga, não tem jeito, é um microfone de lapela. E aí, para eu fazer isso, eu vou ter que ou arrancar minha cabeça ou ficar tirando o microfone, que passa por dentro da blusa, enfim, é uma mão de obra. Então, você desculpa aí. Aí, só porque eu falei. Mas aqui na minha região é muito, muito, muito seco. Mais seco que isso, só Brasília. Então, às vezes, eu incomodo assim. E aí, pensaram sobre a frase? O que é o sofrimento? O que é o fundo do poço? É a ocasião propícia para a gente aceitar uma entrevista com Deus. Quem pergunta e quem responde? Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado nessa entrevista? Pensem aí. A gente tem a tendência de achar que é Deus o entrevistado, eu sou o entrevistador. Eu tenho um monte de perguntas sobre a vida e ele vai ter que me dar resposta para todas elas. É o contrário. Quem dá a resposta sou eu. Deus só propõe as perguntas. Na hora que Deus me vê lá no fundo do fosso,
todo quebrado, todo machucado, assustado. Aí ele vai dizer, agora é a hora de eu propor para ele as perguntas que ele precisa responder. Analisem a vida de vocês. Analisa aquela época da minha vida em que o meu filho, minha filha, o meu marido teve uma doença muito grave. Foi a época em que ocorreu na sua cabeça perguntas, questionamentos que nunca tinham ocorrido antes. É ou não é? Não é, Sueli? Não é, dona Cíntia? Perguntas e questionamentos íntimos que antes daquela circunstância você nunca tinha feito. Quem é que fez essas perguntas? Deus. E aí, enquanto você não foi capaz de responder o que ele te perguntou, o sofrimento não passou. Então, quando você está lá numa maca de hospital, igual o senhor Adelmo já me viu, né, senhor Adelmo, fazendo exame no consultório. Uma vez eu estava fazendo um exame tenso lá, chega o senhor Adelmo, me encontra lá, deitado no sofá da sala de espera do médico. Eu não estava dando conta de ficar em pé, não foi, senhor Adelmo? Naquela hora, no meu ouvidinho, assim, perguntava assim, por que que eu tô passando por isso? Eu penso que era eu que estava fazendo a pergunta. Sabe quem estava fazendo a pergunta? Dentro de mim? Deus. Era Deus que estava perguntando para o Aloysio. Ei, menino, por que que você está passando por isso? E o Aloysio teve que responder a pergunta, Sadel. Quem estava fazendo essa pergunta, por que que eu estou passando por isso, era Deus. As respostas que vieram na sequência né, da enfermidade, do desemprego, do problema, do abandono, da separação, as respostas que vieram na sequência disso, aí sim, fui eu quem deu. E finalizando, olha só, livro Vinha de Luz, capítulo 119, que título? Fortaleza. Uma frase de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Uma hora você vai sair do fundo desse fosso. Uma hora você vai sair desse buraco. E quando você sair, você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Você vai ser outro ser humano, outra espécie de ser humano. Porque aquela tribulação vai se transformar em fortaleza psíquica. Você vai abrir os olhos, você vai passar a enxergar. E aí, enxergando, você não vai cair mais em fosso. Aí o Emmanuel comenta. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis à tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Sabe por que tem gente que fica tanto tempo no fundo do poço, com pose de quem não está no fundo do poço? Porque se embriaga, porque se entorpece, porque se anestesia com uma série de fugas. Compra de bens, móveis e imóveis pode ser fuga.
Raramente é necessidade. Raramente é necessidade. Eu tinha um carrinho 1.6. Aí as coisas apertaram aqui em casa, ficou difícil. Tá precisando, né, socorrer uma prestação. A gasolina estava muito cara. Fui e comprei, troquei por um carrinho 1.0. Outro dia eu estava indo para o serviço e pensando, gente, anda do mesmo jeito. Anda do mesmo jeito. Ah, mas sobe os morros de Uberaba engasgando, mais fraquinho. Mas sobe. Igual outro. Para que correr? Minha mãe teve um instrutor de autoescola há muitos anos atrás, o seu Tita, né, aqui do bairro Fabrício. Você lembra, Sueli, do seu Tita? Seu Tita era instrutor de autoescola, um velho, sabe, né? Aí minha mãe foi aprender a dirigir com ele calmo, aí de vez em quando vinha aqueles motorista nervoso, com aqueles carrão potente, atrás do Fusquinha do seu Tito, o famoso Fusquinha que seu Tita tinha, e buzinava, e acelerava, dava sinal de luz, e minha mãe apavorava e falava, calma. Mas seu Tito, ele tá com pressa. Aí ele falava, saísse mais cedo de casa? Não era, mãe? Só a Del não deve lembrar do seu Tita. Saísse mais cedo de casa? Então, gente, bem material é isso. É fuga. O sujeito pode ter um carrinho, mas se inquieta pela posse de um outro mais potente, mais veloz, é porque ele quer viver a vida dele acelerada. Quem vive a vida acelerado na correria está fugindo de algo. Ué, quem corre, corre de algo. Você pensa, eu estou na luta pelo pão de cada dia, eu estou na correria pelo pão de cada dia. Nada. Está fugindo. Uma hora, Deus vai te fazer uma entrevista e vai te perguntar, você está fugindo de quê, meu filho? Nessa correria, fugindo de quê? E você vai ter que responder. Hein? E aí, para a gente estar encerrando nessa mesma lição, o Emmanuel diz, aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder, ao alargamento de caminho. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Fundo do abismo, fundo do fosso. Não é que Deus quer a destruição de ninguém, o aniquilamento de ninguém. É que Deus sabe que só no fundo do fosso é que a gente vai aceitar a entrevista de emprego com Deus. E essa entrevista de emprego é para que Ele possa nos alocar em funções da vida, em cargos da vida de natureza superior. É isso. Até a semana que vem, gente. Beijão.